Estamos online. Boa tarde a todos, uma nova edição do programa CityMat. Como de costume, colocamos em diálogo um convidado da área da arquitetura, hoje connosco o arquiteto Jorge Figueira, e o convidado de outra área criativa, neste caso hoje a fotografia, com a fotojornalista Clara Azevedo. Muito obrigada aos dois por estarem aqui hoje e por terem sido muito prontos na resposta para a vossa disponibilidade para este programa. Obrigada mesmo. E, obrigada. Como de costume, vamos promover aqui algum diálogo sobre as questões da cidade, as questões culturais, num contexto muito pouco comum que estamos neste momento a viver, e esta ideia também de um museu ser qualquer coisa fora de portas e que transborda a ideia das exposições que normalmente estão inseridas na sua programação. Neste contexto, o CityMat surge para promover exatamente estes diálogos, onde eu costumo começar por apresentar de uma forma breve os nossos convidados, que vou fazê-lo também hoje, e depois lançar-lhes algumas provocações, alguns temas aos quais eu vou pedindo resposta de ambos com os seus olhares distintos, consoante também as suas áreas de formação e as suas áreas de atuação na nossa cidade. Portanto, connosco então o arquiteto Jorge Figueira, formado pela Faculdade de Arquitetura do Porto e doutorado pela Universidade de Coimbra, onde é professor associado do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia, nesse mesmo departamento ele foi realmente diretor entre 2010 e 2017. É professor também convidado do programa de doutoramento da Faculdade de Arquitetura do Porto, pesquisador visitante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Geral do ISCTE, investigador e vice-presidente do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Já foi autor e é autor de inúmeros textos críticos publicados em muitas publicações nacionais e internacionais, também são em muitas instituições de renome internacional associadas à arquitetura, onde normalmente é orador, e é autor de vários livros, entre eles A Periferia Perfeita, ou Pós-Modernidade, ou Pós-Modernismo na Arquitetura Portuguesa entre 1900 e 1980. A sua prática, para além de divergir entre a crítica e a docência, tem-se estendido também à curadoria de arquitetura, tendo sido uma das suas últimas aventuras nesta área, a exposição Físicas do Património Português, Arquitetura e Memória, que esteve presente no Museu de Arte Popular de Lisboa. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Fabrício. A Clara Azevedo, que estudou Design e Decoração de Interiores no IAD, fez o plano de estudos completo de fotografia da ARCO, onde acabou também por ser monitora na área de fotografia, foi bolseira da Secretaria de Estado da Cultura para o desenvolvimento de um projeto sobre a comunidade portuguesa residente na Nova Inglaterra. Enquanto profissional no fotojornalismo, estabeleceu-se em 1987, colaborando com a Associated Press, e foi fotojornalista do Jornal Expresso até 1995. Desde então estabeleceu-se também como freelancer e foi colaborando com diferentes publicações, como a Notícias Magazine, a Exame, a Casa Cláudia, a Pública, a Esfera de Livros, etc. Em 2002 concebeu o Essencial, o seu guia alternativo de viagem, que dizia respeito a 10 cidades distintas. Em 2008 foi convidada para acompanhar a construção da Fundação Champalimaud e em 2010 fez parte realmente de um grande projeto de turismo de Portugal para promover não só Portugal como a própria cidade de Lisboa. As suas fotografias são representadas em várias coleções portuguesas, como na Fundação PLMJ ou a própria Fundação Champalimaud, e é atualmente fotógrafa oficial do gabinete do Primeiro-Ministro António Costa. Bem-vinda, Clara, também a esta conversa. Obrigada, Fabrícia. Bom, vocês são ambos habitantes e conhecedores da cidade de Lisboa e ambos também já trabalharam no denominado Eixo Cultural de Belém. A Clara, sobretudo, na Fundação Champalimaud, o Jorge, muito recentemente, por exemplo, no Museu de Arte Popular. Estamos num programa chamado CityMat, o Museu de Fora de Portas, e o MAT, como sabem, situa-se também nesse eixo cultural,
Eu gostava de perceber como entendem esse mesmo eixo aqui referido e se encaram que esta área de Lisboa tem ou não sabido dar resposta àquilo que se pretende que seja uma Lisboa cosmopolita. Se calhar começo pela Clara, começando pelas senhoras. Obrigada. Pois eu começo por dizer que, de facto, a cultura deve ser um espaço sempre de evasão e é também uma viagem sempre ao passado, ao presente e ao futuro. É uma viagem. E, de facto, Belém e Restelo, essa zona, esse eixo, é uma zona que congrega, de facto, uma oferta de museus e espaços culturais imensa. Desde o CCB, não é? O Museu dos Coches, o Museu da Presidência, enfim, o MAT, o Museu da Marinha, o Museu da Tecnologia, a Cordoaria, que está mesmo ali ao pé também, não é? O Palácio da Ajuda um bocadinho mais acima. Enfim, é uma zona, a própria Torre de Belém, que também tem exposições, que vai mudando, e a Torre de Belém que acaba por ter, nisto tudo eu acho, uma simbologia também determinante na nossa cultura e neste eixo, porque daqui partiram os nossos navegadores que possibilitaram a descoberta de novos mundos, de novas culturas. A nossa gênese, eu acho, e a nossa identidade cultural nasce, afinal, neste eixo aqui de Belém. E a partir desse momento dos descobrimentos, em que partimos para novas descobertas, para novos mundos, deixámos de estar confinados. Hoje estamos confinados por outras razões, mas deixámos de estar confinados a partir desse momento. E não nos podemos esquecer também, eu acho que foi muito importante, obviamente marcou imenso, que foi também neste eixo que tivemos a exposição do mundo português em 1940, que ficou a dever sobretudo, enfim, ao António Ferro e ao Eduardo Pacheco, um grande ministro das Obras Públicas, que enfim tinha um imenso gás, entre aspas, para fazer coisas. E de facto fizeram uma exposição enorme, grandiosa, não é? Que trouxe 3 milhões de pessoas nessa altura a visitar, e foi exatamente neste eixo, entre o Rio e os Jerónimos, que houve, enfim, que houve uma densidade enorme foram escultores, foram pintores, foram arquitetos que participaram, foi de facto um movimento muito grande. Essa exposição foi uma exposição de Estado Novo, mas muito importante e que marcou muito. Em pleno contexto de Segunda Grande Guerra, não é? Em plena Segunda Guerra Mundial, exatamente, mas nós continuámos a fazer, a fazer as nossas coisas, mas fizemos bem, foi bem, pronto, nesse aspecto foi uma exposição muito, muito importante. Acho que depois dessa exposição, assim, a esse nível, realmente só a Expo 98 que teve o mesmo nível de grandeza, penso eu. E portanto, isto tudo para dizer que a Lisboa cosmopolita começou afinal há anos atrás, começou há muito tempo na realidade, quando já dali desse eixo partimos e descobrimos novos mundos, e hoje em dia está em franca expansão. Porque são tantos os museus e equipamentos culturais, há tanta diversidade de oferta neste eixo de Belém, que de facto o cosmopolitismo reside aí, mas começou aí também há um tempo atrás. Muito bem. Há toda uma herança, não é, que fez com que o eixo Belém Ajuda de hoje, não é, Sim, se reflita realmente no nosso contexto cultural. E Jorge, enquanto arquiteto, porventura traz uma visão também peculiar desta área da cidade. Sim, eu acho que a Clara já disse o essencial. Eu, obviamente, concordo que se trata de uma área com uma enorme e diversificada oferta e que, portanto, de alguma forma essa oferta tem crescido ao longo das últimas décadas. É uma área um pouco prejudicada, talvez não, depende do ponto de vista, pelo atravessamento ferroviário,
que no fundo tem vindo a ser um pouco colmatado com as pontes que o MAT fez, com as pontes que o Museu dos Coches fez, e portanto de alguma forma estas duas pontes, pelo menos, porque também há um túnel um pouco mais manhoso na zona do Padrão de Descobrimentos, estas pontes permitiram de facto a criação de uma relação mais civil e mais humanizada entre os dois lados, digamos assim, o interior e a marginal, mas de facto aquilo que eu queria aqui colocar com alguma ênfase é que eu acho que, só para falar do século XX, a Clara regressou mais atrás, mas só para falar do século XX, eu acho que a exposição do mundo português, de 1940, paira como uma espécie de sombra, ou como uma espécie de fantasma nesta área. Isto não é tão conhecido como isso, não é? Apesar de tudo. Mas há alguns vestígios, não é? Que permaneceu naturalmente o Jardim da Praça do Império, o Padrão de Descobrimentos, o Museu de Arte Popular. Há uma série de vestígios, onde eu tive o prazer de trabalhar, que remetem para essa exposição de 1940. E é interessante pensar que no lugar do CCB estava o pavilhão dos portugueses no mundo. E que é interessante isso, não é? E que o Museu dos Coches não está implantado muito longe do sítio onde era o pavilhão do Brasil, que é uma coisa espetacular. Aliás, pensar em 1940, numa exposição do mundo português, a ver um pavilhão do Brasil. E, portanto, eu acho que a questão aqui, que eu acho que a Clara colocou de uma maneira muito positiva, é também que, como nós sabemos, esta presença deste nacionalismo exacerbado em 1940 remete também para alguns problemas, nomeadamente agora, no tempo que vivemos, muito contaminado e muito pensado a partir de uma lógica pós-colonial, que já levou, inclusive, a alguns movimentos no sentido de haver, digamos, uma alteração do funcionamento do próprio Jardim da Praça do Império. Portanto, esta relação com o passado hipernacionalista português de 1940, eu acho que é interessante, mas não é isenta de controvérsia, nem é isenta de problemas, não é? O que eu acho é que se podia imaginar este eixo cultural de Belém como uma espécie de exposição do mundo todo do século XXI, feita em solo português, mas como sendo do mundo todo. E de alguma forma, eu acho que isso permitiria também pensar e reanalisar aquilo que foi a história portuguesa, nomeadamente do século XX. Mas vejo... Só dizer uma coisa, é que eu acho de qualquer maneira que o passado não nos deve incomodar. Existiu, não nos deve incomodar, é importante. Bom, mas sim, mas essa opinião, como sabe, não é consensual, não é? Há neste momento um movimento de rasura e de corte e de ajuste de contas com o passado, não é? Nomeadamente os países que foram um império ou que tiveram um passado importante na escravidão, na escravatura, como se preferir. E, portanto, eu não vejo isto de qualquer forma, e aí concordo com a Clara, não vejo isto como um problema, vejo isto como uma matéria interessante, que não pode ser, quer dizer, o eixo cultural de Belém não é só o Museu dos Coches, não é só o MAT, não é só o CCB, é também, pelo menos, só para estar no século XX, aquilo que aconteceu em 1940 e que eu penso que podia ser relançado enquanto discussão e ser uma espécie de fantasma, no melhor sentido da palavra fantasma, para o relançamento no século XXI desta área. No fundo, estás a provocar-nos aqui que a própria inquietude do lugar nos traga também matéria-prima para a produção cultural desse mesmo lugar, não é? Certo. Não é um lugar qualquer, é um lugar que, nomeadamente em 1940 e durante um período importante e com estes vestígios que se foram apagando, mas alguns ainda são remanescentes, marca um dos episódios fundamentais do nosso país, não é? E como dizia a Clara, no fundo a Expo 98 foi a Expo do mundo português na Europa, não é?
foi o contrabalanço da zona oriental, não é? Mas agora talvez fosse interessante relançar esta área ocidental como sendo do século XXI, o que implica também a complexidade do passado imperial ou colonial português. Sem dúvida. A leitura de todo esse passado à luz do século XXI tem obviamente que também ser repensada, não é? Sim, também. Eu tenho insistido em algumas sessões deste programa CityMat na questão do espaço público, e estamos aqui a falar de cidade e obviamente espaço público também, no sentido em que nós vimos nos últimos tempos com muitas limitações a aceder a esse espaço público e ao mesmo tempo que tínhamos limitação a aceder à cidade, isso deu-nos também uma limitação ao acesso à cultura. O acesso à cultura no sentido de não conseguirmos até há bem pouco tempo ir a um museu, ir a uma sala de espetáculos, assistir a uma peça de teatro ou assistir a um concerto. Mas, por outro lado, foi sem dúvida a dimensão cultural que, porventura, nos salvou um bocadinho dessa clausura. O irmos buscar um livro à prateleira, o assistirmos a um concerto no YouTube, o colocarmos a agulha no disco de vinil em casa, fez-nos perceber realmente que nós, sem essa dimensão cultural, obviamente que já percebíamos, temos muita dificuldade em habitar. Ora, nesse sentido, o que me interessa aqui trazer para este debate, no sentido de falar de espaço público, é de entender como é que vocês leem se as instituições culturais, como o MAT, onde este programa está a ser criado e transmitido, se essas mesmas instituições culturais devem realmente ser também as promotoras de alguma elasticidade e contaminação de tudo o que é programação cultural, não só assente dentro da instituição, mas no espaço público da cidade. E quando eu falo da cidade, falo do centro, obviamente, mas falo também das periferias, na ideia destas instituições promoverem a cidade vivida em pleno. Porque se para os arquitetos é fácil pensar o que é o problema do espaço público ou do redesenhar do espaço público, o que é facto é que mesmo o cidadão comum, qualquer pessoa de qualquer área, ao sentir-se privada dele, vai pensar na sua gênese. E, portanto, como é que esta contaminação deve ser feita e se as instituições devem ter um papel ativo também nessa elasticidade. E começava o Jorge. É justo. Bom, eu acho que vai ser naturalmente difícil retomar ou regressar aos espaços culturais fisicamente depois de tantos meses de supermercado. E de alguma forma eu acho que um programa interessante que os museus podiam lançar seria do supermercado ao museu. E seria muito ao modo do Andy Warhol. O Andy Warhol podia ser uma espécie de patrocinador deste programa do supermercado ao museu, porque de facto foi aquilo que nós vivemos essencialmente, ainda vivemos, e também o problema que se coloca para os museus, naturalmente, para o MAT também, é a passagem de uma lógica dos bens essenciais, dos bens que estão no supermercado, para os bens que muitas vezes são considerados menos essenciais ou até, digamos assim, algo laterais à vida cotidiana dos cidadãos. E, portanto, eu acho que aqui este é um problema que os museus terão, porque eu acho que o regresso à cidade vai ser difícil a muitos níveis, aqui também será, mas o que eu acho que era importante era preparar de alguma forma uma espécie de programa de conforto e de regresso a uma sociabilidade que eu acho que está profundamente fraturada. E eu acho que desse ponto de vista os museus podem ter um papel importante. Há uma socialidade que foi fraturada por esta pandemia e que de alguma forma ainda mais extraordinariamente está a ser apanhada também, se olharmos para a América, se olharmos para o Brasil, para movimentos sociais que também, no fundo, nos remetem para um mundo em colapso, um mundo extremamente dividido, com uma grande hostilidade. E eu acho que no meio de uma pandemia, não é? Que não deixa de ser incrível. E, portanto, eu acho que
é fundamental e seria um programa interessante para os museus, esta ideia de reconectar, reatar e ligar os pontos desta sociedade que eu acho que de alguma forma está fraturada, como eu dizia. O próprio desconfinamento é um stress pós-traumático. Eu acho que a palavra desconfinamento assusta-me tanto como a palavra confinamento. E, portanto, eu acho que preferia falar em abertura, ou em recomeço, ou em socialização, e esse seria um programa para os museus, seja no espaço público da cidade, seja no seu interior, parecendo que a tarefa não vai ser fácil. Mas, ao mesmo tempo, é muito desafiante, porque, de repente, os museus podem ocupar um espaço de socialização e de regresso à comunidade que, eventualmente, não teriam antes desta crise. Claro. Sim, eu concordo também com o Jorge, é um desafio, obviamente. Acho que vamos ter que reinventar a forma como se vive, não apenas a cultura, mas todas as áreas. E esta quarentena, esta pausa nas nossas vidas, fez-nos repensar tantas questões, não é? Que nos pareciam tão elementares no seu funcionamento, que nem nos questionávamos sobre as coisas, e agora sabemos que as coisas serão vividas de outra forma, necessariamente. E, portanto, essa elasticidade de pensamento que nós teremos que ter, alarga-se a elasticidade que deve existir na programação cultural. Devemos descontaminar as ideias também, enfim, é um exercício, não é? Descontaminar ideias e formas de pensar. É uma descontaminação gradual, assim como o desconfinamento que estamos a fazer. É todo um processo, diria eu. Mas a contaminação entre programações parece-me saudável, obviamente. E esta acho que é uma excelente oportunidade para democratizar o setor cultural, tornar a cultura mais acessível para todos. Ouvir e sentir as pessoas, educar, diversificar o público. Vamos mesmo ter que o fazer, não é? Diversificar o público, atrair outros públicos. Tem que haver um apelo de proximidade para se ir ao museu, e eu sinto muitas vezes que os agentes culturais pensam menos nas pessoas e mais numa programação mais circunscrita. E acho que esta é a altura certa para os museus atraírem públicos nacionais e locais e serem também locais agregadores das comunidades onde se inserem. Acho que isso é fundamental. Acaba por ser um lugar onde as pessoas se sentem bem e onde as pessoas vão querer ir. Mas acho que é agora uma altura de facto fantástica para mudar muitas coisas e repensar a forma como se deve atrair o público e atrair as pessoas. A Clara está a falar, penso eu, muitas vezes dentro das instituições nós cairmos em alguns discursos herméticos e pensados por pessoas do nicho que realmente costumam ir a estes espaços e que têm toda uma educação que promove a discussão cultural, mas que há também o dever, ou deve haver o dever por parte das instituições, de chegar à comunidade local e numa altura como esta terem outro papel, não é? Terem um papel realmente, o tal papel de proximidade. Até porque o público internacional... Conforto, proximidade, conforto. Eu queria muito sublinhar este ponto, não é? Que no fundo a Clara também retomou, parece-me que muito bem, quer dizer, obviamente que o esforço de internacionalização e o esforço de acolher os turistas e de acolher agentes internacionais é um passo fundamental em qualquer instituição para se poder sobreviver no tempo global que vivemos. Mas eu queria dizer que, de facto, eu acho que as programações deste momento, tendo em conta que não só não vamos ter muita gente a vir cá, como nós próprios também não vamos
poder sair, tanto quanto gostaríamos, pelo menos, seria um belíssimo momento para um exercício introspectivo ou retrospectivo, para saber aquilo que nós fizemos no tempo longo ou no tempo curto, e como eu dizia, criar um espaço de conforto para os cidadãos, os portugueses de várias origens, os que vivem cá, enfim, toda a gente que faz parte da nossa comunidade, que é alargada, porque eu acho que, não digo só os museus, digo toda a estrutura da sociedade portuguesa, nomeadamente nas cidades grandes, foi, nestes últimos anos, foi-se acomodando a uma ideia de um turista formatado que precisaria de determinada oferta, não é? Sim. Esse turista formatado fazia parte de uma espécie de armada que se pensava que era invencível. O que é extraordinário é que, de facto, desabou essas massas que se dirigiam às cidades grandes, a Lisboa, ao Porto, deixaram de vir, não é? E vão deixar de destacar nos próximos tempos. E, portanto, este seria um momento, eu diria quase, e não estou a exagerar, ou talvez esteja um pouco, quase fazer as pazes, quase fazer as pazes com as comunidades locais. Porque eu acho que foi havendo uma certa aversão da parte dos cidadãos, das pessoas que vivem cá, portugueses e estrangeiros, em relação ao modo como tudo estava a ser formatado para o outro, não é? O outro que vinha de barco, ou de avião, ou a pé, ou de bicicleta, e eu acho que haver algum conforto, alguma proximidade, algum sentido de vamos pensar o que é que correu bem, vamos pensar o que é que correu mal, seria, enfim, do supermercado até ao museu, seria um programa interessante e um pouco inevitável, na verdade, não é? Porque nós não podemos continuar a pensar que o mundo é exatamente como era em janeiro ou em dezembro do ano passado, não é? E eu acho que nós temos muitas contas para acertar, no bom sentido, não é? Temos muita conversa para fazer, passado o sufoco que foi primeiro a Troika, não é? Porque nós passamos de um sufoco para um momento de relativa tranquilidade e depois a pandemia, cujos resultados ou cujas consequências económicas nós ainda não sabemos muito bem avaliar, não é? E podem ser assustadoras, embora a Europa já seja nossa amiga e, portanto, está tudo um pouco melhor. Enfim, a Europa tem coisas mais importantes, talvez, em que se preocupar, mas eu acho que a ideia de um regresso à localidade, a um sentido de localidade, a nós próprios, seria uma conversa extraordinariamente interessante, porque eu acho que nós temos muito para dizer, nós, os cidadãos, as pessoas que habitam Lisboa, e o Porto, e Coimbra, e o Algarve, e as ilhas. Cidades no resto do país, não é? Exatamente. E que nos últimos 10 anos praticamente não tivemos tempo para pensar, nem para falar, porque estávamos preocupados com questões Porventura, então, esta ideia cosmopolita que eu vos falava há pouco é uma cidade cosmopolita que tem que repensar o que é o global dentro de um contexto nacional também, não é? O Fabrícia, mas não há nenhuma cidade cosmopolita onde venham as pessoas para verem o que existe lá fora. Exatamente. O sentido de localidade é fundamental para nós termos uma pertença global. De outra forma, somos a cópia da cópia da cópia, não é? E, portanto, eu acho que este intervalo, como nos chamou a Clara, esperemos que seja um intervalo curto, que não seja propriamente um outro filme, mas não sendo, eu acho que é um intervalo ótimo para fazer isso que se pode chamar uma retrospecção, uma introspecção ou qualquer coisa mais elegante que se possa pensar. Pensar, de facto, como é que se deve fazer, de facto. É a altura ideal, não é? Para nós questionarmos esse futuro e não querermos já ter toda a solução, mas ao menos teorizarmos sobre as possibilidades de solução. Ambos nesta... Estava a falar na cidade, estávamos a falar da cidade, mas de facto na província e nas pequenas cidades as pessoas também se organizam muito bem, portanto não é só nas grandes cidades, não é mesmo nas cidades mais pequenas também há uma forma de organização em que as pessoas são muito solidárias e é isso que também acho que é necessário aqui na cidade grande, é ser solidário também.
Bem, não posso estar mais de acordo. Nós temos que ultrapassar, de facto, isto é um lugar comum, mas acho que não vale, mas vale a pena repeti-lo, não é? Eu venho de uma cidade pequena, eu venho do interior, e acho que no mundo, somos um país muito pequenino, não é? Quem já foi ao Brasil ou a um sítio qualquer desse género, somos um país muito, muito pequenino e é impressionante como há diferenças abismais entre o chamado litoral e o interior, que são completamente pouco cosmopolitas, não é? Que são completamente provincianas no seu desfazamento. E, portanto, eu acho que quando eu falo desta retrospeção é para falar da província, eu acho que é um nome bonito, exatamente. Sim. do interior, de tudo, porque nós no fundo somos uma cidade, somos uma ilha, somos o que for. Talvez Lisboa tenha ligeiramente algum maior destaque, não sei se tem mais habitantes, não é? Também tem pouquinhos habitantes, também é uma cidade pequena para todos os efeitos, mas sim, não posso estar mais de acordo. Este sentido de socialização significa chamar todos, obviamente. Todos. Vocês têm estado a tocar de uma forma mais direta ou menos direta nas questões também que o turismo nos trouxe. E nos últimos 10 anos nós tivemos um crescimento turístico exponencial, que obviamente tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A Clara também já trabalhou com a sua imagem para o próprio Turismo de Portugal e obviamente as questões do turismo abraçam as questões da arquitetura e do urbanismo de uma forma muito estreita, se assim quiserem, e eu gostava, sendo vocês de áreas diferentes, de perceber um bocadinho que imagens é que habitam as vossas cabeças entre as consequências e as ausências que o turismo nos tem trazido e afinal que património é que o turismo nos deixa numa altura em que nós olhamos para o turismo quase como se estivessem alguma apneia, por assim dizer, não é? Jorge? Bom, eu acho que já falamos um pouco sobre o turismo, não é? Quer dizer, eu acho que já foi também muita coisa dita, talvez com um certo delay em relação ao processo do turismo. O turismo foi uma salvação para nós e foi também como em qualquer salvação, foi também um sacrifício. E é isso que estamos a viver, ou melhor, é isso que estávamos a viver até a cortina do vírus cair. Eu, em qualquer caso, queria dizer que eu vivia na Baixa em 2007, a partir de 2007, e vi dia após dia o turismo crescer e tomar conta da Baixa, ao mesmo tempo que depois entrou a crise financeira e o resgate e a troika, e foi um processo muito irónico, porque foi um processo de queda e de crescimento ao mesmo tempo, não é? Havia restaurantes que fechavam e outros que abriam novos ao lado. E é um processo muito, muito, muito interessante do ponto de vista da nossa própria história, e nós não tivemos ainda tempo, eu diria, do ponto de vista agora estritamente falando da arquitetura, os arquitetos não estavam preparados para pensar o turismo, não estavam interessados em pensar o centro histórico. O centro histórico era qualquer coisa que estava morto e, portanto, os arquitetos nas últimas décadas ou pensaram o território, ou as periferias, ou os grandes objetos, mas o centro histórico e o que fazer ao centro histórico, de alguma forma, é uma discussão ainda por fazer. Eu acho que o ponto, como eu dizia há bocadinho, é que nós não podemos dar-nos ao luxo de imaginar que a nossa oferta, seja cultural, seja de outro tipo, tenha um sentido formatado e um sentido de um cosmopolitismo de aeroporto, não é? Tem que ser pensado num sentido de especificidade e, portanto, num sentido de localidade. E é nesse sentido que eu acho que a discussão deve evoluir. Sim. Pois, eu em relação, pronto, à herança do turismo,
eu vejo para já há uma coisa que me faz respirar. Eu vejo as coisas pelo lado positivo, tenho sempre essa tendência também. Vendo pelo lado positivo, Lisboa, e estou a falar agora apenas de Lisboa, da cidade onde moro, Lisboa é agora muito nossa, só nossa. Este é um bocadinho egoísmo, mas sabe-me muito bem. Por um lado, eu acho que era necessário este detox de turistas para valorizarmos mais a cidade e voltarmos a identificar-nos com ela. Com ela, a cidade feminina, a cidade, o rio, as pessoas que a habitam, com toda a diversidade cultural que faz parte da cidade. O turismo fez, obviamente, crescer imensamente a nossa economia, mas esvaziou também imensamente a nossa identidade. As casas nos bairros mais antigos de Lisboa foram reconvertidas em apartamentos para alugar aos turistas. E hoje, quando atravessamos Alfama, Moraria, e estou a falar só, dar 2 exemplos de bairros populares portugueses, é desolador sentir e ver o vazio que existe nestes bairros. Porque os bairros estavam cheios de turistas, nós tropeçávamos em turistas e todos eles, as casas estavam habitadas pelos turistas. Há dias eu fui, fotografo todos os dias, e há dias por acaso fui para Alfama. Queria vir a Alfama agora nesta altura, dos Santos, queria perceber como é que estava a Alfama. E foi tão triste ver a Alfama praticamente vazia, não ver pessoas nas ruas. Não sentir aquela vivência, aquela alegria que havia, foi de facto desolador. Mas eu acho que de qualquer maneira também, neste aspecto, eu acho que nada voltará a ser como antes, porque realmente esta pandemia muda, é uma mudança radical nas nossas vidas, nos nossos hábitos, nos nossos costumes. Pode ser momentânea a mudança, ou acham que nós na verdade ficamos com sequelas dela para sempre? Estou a dizer que há pessoas que têm essa perspectiva de uma mudança radical em que nós nunca mais voltamos a ser os mesmos. Outras vezes nós pensamos que vai acabar rapidamente, que nós retomamos rapidamente também os mesmos vícios, os mesmos erros e os mesmos bons costumes também, não é? Não sei. Tenho dúvidas. Pode ter um efeito de assim em algumas pessoas e nas outras ser exatamente o contrário. Eu acho que de qualquer maneira que vai mudar, obviamente, só o facto de nós não podemos viajar agora tanto, não é? E os próprios estrangeiros também não poderem deslocar-se com tanta facilidade, só isso vai fazer com que mude, não é? Nós, obviamente, vamos voltar a ter turismo, mas acho que este tempo que tivemos a cidade agora para nós foi super importante para a sentirmos e percebermos que era tão importante também termos a cidade só nossa e sentirmos a cidade. Mas acredito que os turistas vão voltar, obviamente, um dia este vírus vai desaparecer, enfim, acredito nisso, e portanto os turistas vão voltar de uma forma gradual, mas espero que também de uma forma mais equilibrada, em que nós estaremos envolvidos desta forma e saberemos ter umas regras mais equilibradas para esta vivência e convivência com os turistas e com o turismo. Sim, em qualquer caso, o turista era há 10 ou 15 anos, no nosso contexto, porque a gente sabe como Veneza e Barcelona, por exemplo, eram cidades já muito tomadas, mas o turista era uma figura light, era um passeante, era um estrangeiro, era um visitante, não é? E o turista como figura sociológica do século XX é uma figura um pouco pesada, não é? Porque tende a ser ou caricatural ou caricaturizado, ou formatado ou disponível para ser, digamos, encaixado numa espécie de configuração, uma espécie de coreografia que se repete nas várias cidades e que não tem distinção. Eu acho que, de facto, nós podemos aproveitar este intervalo que nos foi imposto, não é? Quer dizer, isto não é uma decisão nossa, e o regresso a uma cidade mais vazia. Eu
percebo aquilo que a Clara diz, mas para mim é extraordinariamente doloroso ver a cidade vazia, não é? Não a sinto como nossa, sinto-a como tendo sido roubada, como tendo sido capturada por esta pandemia. E, portanto, eu não tenho, talvez venha a ter, se calhar não tenho outro remédio, mas não tenho muito prazer neste regresso a sós, porque o silêncio não é natural nas cidades, não é? E os passeios estarem vazios não é natural. E haver filas para ir a um quiosque ou a um supermercado não é natural. E, portanto, há uma desconformidade, há um sentido de distopia naquilo que nós vivemos, que eu acho que não é bem a cidade, não é? E, portanto, não estou a querer ser pessimista em relação ao otimismo da Clara, estou apenas a dizer que me sinto inquietado, que me sinto incomodado, e que eu acho que o regresso a uma normalidade, se essa normalidade vier, com certeza que virá, não vai deixar de ter estas marcas, não é? E eu acho que aí é a parte boa, porque nós, e é isso que eu queria dizer, nós dávamos a cidade como algo adquirido, não é? Uma espécie de sítio onde nós apenas passeamos e que usamos, não é? E a cidade parece-nos dizer que não é assim uma coisa tão sólida e tão firme como isso. A cidade também é muito frágil e também é muito delicada e também é muito poética e não aguenta com muita gente e também não aguenta com o vazio. Não é? E não aguenta com o vazio. Isso é. E, portanto, a cidade está-nos a dizer, como uma espécie de namorada, para nós termos mais atenção com ela. E os arquitetos, particularmente, não é? Os arquitetos têm a profissão, como muita outra gente, enfim, de pensar a cidade. E eu acho que essa é a grande lição que nós podemos tirar, independentemente do intervalo ser maior ou disto ser, na verdade, uma longa-metragem, que é a cidade tem que ser amada. Porque eu acho também, e agora falando de forma provocatória, há muitos inimigos da cidade, há muita gente que quer ver a cidade pelas costas, quer por isso simplesmente ir para os seus apartamentos ou pelas suas casas, no campo ou nas ilhas ou no mar, para os seus barcos talvez, e deixar a cidade para trás. E eu acho que não se pode deixar a cidade para trás e nós temos que ter mais atenção e um sentido maior afeto àquilo que a cidade significa como objeto do desejo, não é? Uhum. Exato. O Jorge tocou aqui, na verdade, em dois subtópicos da próxima questão que eu vos gostava de colocar. E o Jorge é autor de um livro que se chama Arquitetónica nos Dias da Troika, onde ele tinha realmente várias crónicas publicadas durante esse momento difícil, que já aqui foi referenciado também, e num desses textos o Jorge começava a dizer: olhar para o chão pode parecer uma proposta deprimente, mas não é necessariamente. O desenho do chão, na aparência, é uma atividade simples e secundária, revela-se muitas vezes de enorme impacto público. Ora, o que eu gostava de vos lançar, nesta provocação também destas palavras do Jorge, é realmente o que é que nós temos aprendido a olhar para uma cidade, e o Jorge já disse que se sentia incomodado nesse olhar. A Clara, eu sei que enquanto fotojornalista aproveitou também para captar imagens de uma cidade diferente, quando está cheia são difíceis de captar. Portanto, o que é que nós aprendemos a olhar para uma cidade onde o vazio é o que passa a ocupar a imagem e onde o silêncio rouba lugar aos grandes ruídos urbanos, não é? Aprendemos com isso o quê? Acho que se aprende. Não sei, posso responder, não é? Pois eu acho que se aprende muita coisa, de facto. Pois eu vivi este período de quarentena muito ao contrário da maioria das pessoas, devo dizer, imagino eu. Saí todos os dias para fotografar, portanto não estive nunca confinada, de facto. E mesmo quando não estava a trabalhar, porque fazíamos turnos,
mas fotografava todos os dias saía. E passei, sem dar por isso, passei a fazer um diário fotográfico no Instagram, publicando fotografias no Instagram, passei a fazer um diário do estado de emergência, depois passei para o diário do estado de calamidade, que ainda estamos a viver, e o diário vai continuar, não sei bem, mas agora com mais esperança, porque já chega o estado de emergência e estado de calamidade, portanto, e como eu digo, eu sou positiva por natureza, portanto agora tem que ser uma coisa com mais esperança. Mas a fotografia aqui tenho mesmo que falar da fotografia, neste caso, em tudo o que aconteceu, a fotografia é fundamental registar, para mim era impossível ficar em casa e não registar o que se estava a passar, não é? Porque a fotografia funciona como memória, como documento, para mim essencialmente é isso. E a história pessoal de cada um de nós é um registro de coisas que não voltam a acontecer, que não se repetem. E o Jorge há bocado estava a falar das cidades, que as cidades devem ser, são habitadas e têm que ter as pessoas, eu também acho, as cidades são locais habitados e de repente isto mudou drasticamente, subitamente houve uma mudança, de facto, na cidade, a cidade ficou vazia, subitamente o medo de um vírus temível e invisível transformou as pessoas. Aquilo que se costuma chamar o lar, doce lar, passou a ser um porto seguro para as pessoas, para todas as pessoas, e eu acho que quase que diria que a cidade entrou num sono profundo, porque de facto o silêncio era tão grande que era muito estranho ouvir o silêncio. E foi muito estranho também fotografar a cidade vazia, sem carros, sem pessoas, sem vida. Eu queria sentir uma vida, sentir alguém, sentir uma voz, não se ouvia um som. E foi muito estranho ver a Avenida da Liberdade, que tem aquele movimento enorme, absolutamente vazia, um terreiro de passo deserto. O Rossio tinha gaivotas que passeavam nos lugares dos carros, porque as gaivotas ocuparam, sentiram-se à vontade para andar a passear nas ruas, não havia carros de facto a passar. Não havia aviões, senti muita falta disso. É muito estranho porque os aviões são uma constante. Eu gosto de olhar para o céu e há sempre um avião, há sempre um rastro, uma nuvem deixada por um avião. E olhava para o céu e não havia aviões, não havia o barulho dos aviões, uma coisa estranhíssima. E então o silêncio tornou-se muito pesado. Na realidade, os únicos barulhos que se ouviam era assim, de vez em quando, umas motos ou umas bicicletas que passavam com os rapazes do Uber Eats ou assim, do takeaway, que passavam, mas era assim uma coisa assim, tempos a tempos, era uma coisa tão rara, quase. E portanto, esse silêncio da cidade marcou-me muito, muito, muito profundamente. Era triste por vezes, mas de facto era muito forte. Eu só tenho pena que as fotografias que eu fiz, porque estava a fotografar e sentia sempre os sons, tenho pena que as fotografias que eu fiz não tivessem o som dos momentos que eu fotografei. E a altura da Clara agora se dedicar ao vídeo. Sim, não, pensei muito nisso de fazer fotografias com som, na realidade, porque, sei lá, mas o som mais simples, o som do vento, o som dos pássaros, o som dos semáforos, das luzes dos semáforos a mudarem, por exemplo, aquele clique, uma pessoa nem dá por isso no dia a dia, não é? Mas de repente, quando estamos numa cidade vazia, sem som nenhum, ouvimos aquilo é quase um estrondo, na realidade. Então, o som do semáforo mudar, o som da minha própria respiração, porque quando estava a fotografar, o silêncio era tão grande que eu continha a respiração, mas sim, ouvia o som da minha respiração. E, então, se estivesse acompanhado, aconteceu às vezes estar com alguém a fotografar, eu até fotografava e falava baixinho, porque o silêncio era tão grande que era quase como se eu estivesse a entrar numa igreja ou num museu. Pronto, era de facto. Para o silêncio da cidade. Não, era de facto uma coisa quase uma oração. Por isso, eu aprendi, sempre admirei o silêncio, mas acho que se aprendi a admirar o silêncio
e respeitar muito o vazio. É incrível porque nós vivemos em cidades e muitas vezes até nos cansamos e reclamamos de tanto ruído. Eu particularmente não, porque sou bastante fã de grandes cidades, mas percebo que esse ruído que muitas vezes cansava, as pessoas agora sentiram imensa falta dele, não é? Jorge, com estas ausências, continuas a achar que olhar para o chão pode não ser uma proposta deprimente ou passou a ser? Não, essa crónica do público dizia respeito à chamada requalificação do espaço público, não é? A ideia que, para nós arquitetos e urbanistas, enfim, historiadores, o espaço público, o desenho do espaço público, nós percebemos que é vital. E isso não é tão líquido ou não é tão legível para quem tem uma relação mais distraída ou menos profissional com o desenho da cidade. E, portanto, no fundo, aí o que eu queria fazer era um elogio, seguindo outras figuras, como o Nuno Portas, por exemplo, ao desenho do espaço público. Mas o que eu acho, por razões que a Clara estava a apontar, acho que este é um momento para olhar para o chão e para olhar para o céu e para olhar para o lado e para olhar para todos os lados, porque tudo foi capturado por aquilo que está a acontecer. E inclusive, eu acho que o espaço público entrou, como estávamos a falar há pouco em off, para dentro das nossas casas e, portanto, na verdade, já não se trata tanto de olhar para o chão, mas de respirar, se é que podemos respirar com máscara, o ar que vivemos. Eu quando esta crise começou, imaginei logo, porque também gosto muito de fotografia, que isto ia ser para os fotógrafos como quando para os bombeiros há um fogo, não é? Quer dizer, isto ia ser um field day para os fotógrafos. E imagino até que inclusive possa haver, como hoje em dia acontece em toda a nossa vida, até um excesso de imagens do vazio, não é? Quer dizer, mas eu imagino muito bem a Clara e os fotógrafos mais sensíveis, pelo contrário, irem para o trabalho quando toda a gente estava a recolher, porque as imagens das cidades vazias são qualquer coisa de inusitado. É muito interessante, penso eu, que a imagem de ruas, que na verdade são as mesmas, e de praças, que na verdade são as mesmas, se transformem noutra coisa completamente excêntrica pelo facto de não terem pessoas, ou de não terem carros, os tão detestados automóveis. Porque eu também não sinto só falta das pessoas, sinto também falta dos carros ou dos aviões lá em cima, não é? E, portanto, de alguma forma, o que eu acho é que com isto nós aprendemos, como eu dizia há pouco, que a cidade tem que ser acarinhada, tem que ser projetada, tem que ser pensada. Eu acho que, inclusive, é possível imaginar um regresso a um certo projeto utópico sobre as cidades, só para continuarmos a poder sonhar com as cidades, não é? Nós já passamos a fase das utopias, não é? Porque as utopias, obviamente, muitas delas não deram certo no século XX. Brasília ainda hoje se discute se deu certo ou não deu certo, não é? É interessante também esse tópico, mas em qualquer dos casos, nem que seja para mostrar que ainda sabemos sonhar com as cidades, talvez se possam fazer exercícios de utopia, como uma espécie de quem volta a um ginásio do pensamento que se pensava estar obsoleto, não é? Jorge, na maioria das cidades utópicas do século XX, não é? Do modernismo do século XX, havia realmente uma grande preocupação pelo espaço verde e pelo espaço público e por um olhar entre o interior e o exterior que devia estar num constante abraço e que depois, na verdade, nas décadas consequentes, a reinterpretação desses planos não foi de todo bem feita e nós acabámos numa data de dormitórios onde essa relação não existe de todo, não é? E, portanto, se calhar ainda poderíamos
ter agora o tempo de reler esses planos e de trazer essas utopias para o século XXI, mas mais bem conseguidas, não sei. Fabrícia, eu não sei, a matriz do urbanismo moderno é o higienismo. Aquilo que move para lá do gosto cubista, das formas, da plasticidade, etc., da estética, obviamente, como se dizia há pouco, que é aquilo que move quase sempre os arquitetos, mesmo aqueles que dizem que não, mas uma das matrizes do ponto de vista cultural ou científico era o higienismo do século XIX, a necessidade que as cidades não fossem fatais para os seus utentes, não é? Isso explica metade da obra do Corbusier e do urbanismo moderno. Eu espero que não, mas não sei se não será assim, que não seja um novo tipo de higienismo, um higienismo do início do século XXI, que venha a determinar o urbanismo das próximas décadas. O afastamento social é aquilo que de alguma forma estava inscrito na Carta de Atenas, só que não entre pessoas, mas entre edifícios. Uhum. E, portanto, será que nesse novo higienismo será matriz de pensamento para o urbanismo do século XXI? Eu espero que não, porque, apesar de tudo, o higienismo da matriz moderna provocou, com certeza, coisas muito belas e arquiteturas e planos muito interessantes, mas rapidamente, a partir dos anos 50, foi criticado e rapidamente foi considerado insuficiente em relação àquilo que seria a humanidade de habitar a cidade, não é? E Brasília vive ainda desse paradoxo, dessa contradição. Humanização. E, portanto, uma cidade motivada pelo higienismo, quanto a mim, é uma cidade de uma utopia distorcida e espero que não tenhamos que a desenhar. Eu gostava de vos lançar só um último desafio, uma provocação, não é para ser uma resposta de grande desenvolvimento, como se estivéssemos num teste. Se calhar o Jorge, com a questão do supermercado, foi tocando aqui, se calhar, uma possibilidade. Quer dizer, ambos já fizeram exposições, claro, já fez várias exposições de fotografia, o Jorge já fez várias exposições de arquitetura. Se vos desse agora uma carta branca para criar uma exposição a partir deste momento da história, que exposição é que gostavam de fazer? Eu no caso, teria que deixar passar um tempo para pensar melhor, para digerir melhor tudo isto, toda esta intensidade de imagens e para que as coisas fizessem todas tivessem um sentido. Porque sinto que de facto foi uma coisa muito forte realmente, e precisaria de tempo para isso, porque o homem, neste caso, quer ser livre, não é? Não fomos livres durante este tempo, ficámos reféns e é difícil lidar com isso. E para mim também é difícil lidar com o que é que eu faria imediatamente agora com as imagens. Tinha que deixar passar um tempo. Ainda sou refém, ainda estou um bocadinho refém. Tinha havido um bocadinho a urgência de dizer logo muita coisa e se calhar a Clara não sentia essa urgência, não é? Exatamente. Jorge? Nós ainda estamos a viver o momento, para já estarmos a fazer a museografia do momento, não é? É um pouco difícil. É isso que eu estava a dizer, eu ainda estou refém. Já estamos reféns. Em qualquer caso, há uma imagem dos anos 50, para falar um bocadinho da arquitetura, do casal Smithson, do Peter e da Alison Smithson, com o Paul Lozzi e com o Nigel Anderson, que é um fotógrafo fabuloso dos anos 50, 60, e é uma fotografia em que eles estão na rua, os quatro, em pose de poucos amigos, e com umas cadeiras dos IMSS, do casal IMSS da Califórnia. E essa fotografia significa o regresso à rua depois da Carta de Atenas, depois do urbanismo moderno, depois do
Corbusier ter traçado uma cruz sobre a Rue Corridor. A Rue Corridor era o mal da arquitetura, do urbanismo do século XIX. E, portanto, eu acho que a fazer uma exposição teria como lema essa fotografia e teria como ideia esse desafio, imaginem vocês, utópico, de regressar à rua. Sim. E com isto a conversa poderia realmente continuar, mas temos 1 hora de conversa como aquela que foi combinada e que foi anunciada para este programa. Eu sou rápido, eu sou muito rápido. Rápido, não é? Cabe mais uma vez o lugar Estou a ficar sem luz, estou a ficar às escuras. Estás às escuras? Portanto, enfim, não posso levantar para abrir a janela e, portanto, estou aqui refém do meu confinamento nesta cadeira. Nós vemos-te bem, estás bem iluminado. Eu bem também. Sim. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos convidados, dizer que para a semana vamos ter connosco a arquiteta Bárbara Silva e o realizador e produtor de cinema, o Pedro Sena Nunes, portanto, para um novo diálogo. Todas as semanas destas conversas surge uma questão que é colocada online, desafiando a que o público de várias áreas criativas nos possa enviar respostas e que essas respostas vejam a luz do dia numa plataforma digital, ou seja, para fazermos uma exposição onde muitas vozes que muitas vezes não têm lugar no museu possam ter lugar também nessa exposição. E, portanto, depois de me despedir de todos vós, vamos continuar nós os três aqui em reunião mais uns minutos para que amanhã essa nova questão vos seja divulgada. Muito obrigada a quem está do lado de lá, a quem está em casa a ouvir este programa e muito obrigada à Clara e ao Jorge pelas suas importantes participações neste diálogo. Obrigada mesmo. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Bom, já interrompi.